Oi, gente. O Guilherme Boulos desmascarou o Kim Kataguiri em um debate na CNN Brasil sobre o teto de gastos, porque o Kim começa dizendo que teria teto de gastos em outros países, é quando o Boulos diz teto de gastos como tem no Brasil, onde é que você achou? Aí o Kim admite que não existia e depois ele passa a atacar a Constituição. Eu vou mostrar o vídeo que virou meme, esse aqui, e depois eu vou mostrar como é que essa discussão começou e vou comentar e analisar outras falas do Kim, porque ele resolve, como solução para ser pego na mentira, na distorção da realidade, atacar a Constituição brasileira. Vamos ver o trecho que virou meme e depois o trecho completo. Vamos lá. Né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio, que fale aqui, que cite um e sustente, né? Não tem, não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Pois é, isso aqui virou meme, né? Agora vamos ver como é que esse debate começou. Esse debate começou com o Kim Kataguiri querendo se pintar como um defensor dos pobres, contra as elites. Vejam só, beira o inacreditável. O Boulos também vai ironizar. Vamos ver. Dados para mais ricos que poderiam ser revertidos para os mais pobres, mas que infelizmente não é essa a política. A política parece ser de endividamento, de aumento de taxa de juros, o que significa mais dinheiro para os bancos, para os mais ricos, de aumento de inflação, que significa o mais pobre indo no supermercado e pagando uma conta mais cara, e do não cumprimento da promessa do governo de dar uma melhor condição de vida para os mais pobres, sem o que não acontece se não há responsabilidade fiscal. Deputado Guilherme Boulos, o governo Lula deve cortar a verba de ministérios para ajudar a pagar o auxílio de R$600. Por quê? Primeiro, Muriel, é espantoso, quase irônico, eu diria, ver o deputado Kim Kataguiri falando em cortar dos de cima, em cortar privilégios. Eu vou contar muito com o voto do deputado quando eu apresentar um projeto na Câmara de taxação de grandes fortunas, de tributação de lucros e dividendos, de taxação de grandes heranças. Espero, francamente, que o deputado mantenha esse discurso de corte dos de cima e vote junto com a gente uma reforma tributária progressiva, que certamente também tem que cortar isenções, desonerações fiscais que são absolutamente abusivas, aprovadas por lobbies empresariais. Isso nós sempre defendemos e é a nossa posição. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio, que fale aqui, que cite um e sustente, né? Não tem, não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso, né? Nós precisamos ter regra fiscal, é preciso dizer, é importante lembrar que o Lula, nos seus 8 anos de governo, fez um governo com responsabilidade fiscal, mas sem irresponsabilidade social. E dizer também que o teto de gastos não cortou da saúde e da educação é uma mentira deslavada. Só o SUS perdeu 25 bi nos primeiros 3 anos em que o teto de gastos... E as universidades e a área de educação estão sofrendo muito. Tem universidades como a UFBA com risco de paralisação de atividades. Então, enfim, fora a falta de concursos no setor público, motivados pelo teto de gastos, enfim, mas segue, Boulos. Ficou em vigência e que isso fez muita falta na pandemia. Agora, em relação a ministérios, Muriel,
Nós não podemos cair numa demagogia, né, que foi feito. O Bolsonaro, às vezes, tirou o ministério para fazer marketing para a plateia e manteve todos os cargos. Ok, deputado, preciso seguir, preciso te interromper justamente para continuar e fazer uma nova pergunta para o senhor. Uma ala do Congresso intensificou as negociações nos últimos dias em busca de uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que abra espaço no orçamento para deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos. O debate de uma edição de uma MP, de uma medida provisória com abertura de crédito extraordinário, voltou a ganhar tração a partir aí dos entraves para fazer a PEC avançar no Legislativo. As conversas, segundo os relatos da CNN, têm envolvido ministros do STF e do TCU. Na sua avaliação, deputado Guilherme Boulos, o Congresso deve seguir avaliando alternativas para a PEC ou focar no texto apresentado pelo relator? Muriel, eu acredito que nós devemos focar na aprovação da PEC e na PEC por ao menos 4 anos, com o valor que foi apresentado pela equipe de transição, assumido pelo relator e que já está no início de tramitação no Senado. Uma medida como crédito extraordinário valeria por 1 ano, ela não resolveria o problema, ela taparia o buraco no momento imediato da herança maldita que o Bolsonaro deixou do ponto de vista fiscal, né? Fazendo a gastança no período da eleição para buscar ganhar voto, não ganhou a eleição e deixou a fatura para 2023. Então, eu acredito e defendo, e acho que tem todas as condições da PEC passar. Estou na transição, tenho conversado com muita gente também, de diversos partidos, e acho que há todo o espaço para que isso possa acontecer. Mas queria retomar também, Muriel, que foi no momento justamente que teve um corte, a questão dos ministérios, porque eu acho que isso precisa ser dito para a opinião pública. Há muita demagogia. Veja, eu estou na transição de cidades. Quando o Bolsonaro assumiu, existia o Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Ele fundiu os dois no MDR, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Sabe quantos cargos ele tirou? Nenhum. Só tirou o cargo de ministro, porque eram 2 ministros, virou 1. Manteve a mesma estrutura. Então, existe toda uma demagogia liberal em torno de vamos enxugar a máquina. Muitas vezes não sabem como. Foi muito importante o Boulos ter relatado isso, porque, primeiro, que dinheiro para ministérios, os ministérios custam proporcionalmente muito menos do que muitas outras áreas. Segundo, que muitas vezes se reduz a quantidade de ministérios, mas se mantém toda a estrutura e a economia é mínima. Mas, enfim, foi bom ele ter lembrado disso. Porque também nós estamos falando aqui de uma máquina técnica, em alguma medida, que precisa ter, que os ministérios precisam ter para chegar na ponta. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Fica num discurso fácil para a plateia aplaudir e chega na hora, reduziu 10 ministérios e não reduziu nenhum cargo. Isso não teve nenhum impacto orçamentário. Ou seja, nós precisamos parar de jogar para a plateia, né, parar de uma política feita com lacração e fazer o debate com mais seriedade. Deputado Kim Kataguiri, uma ala do Congresso intensificou as negociações nos últimos dias em busca de uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que abre espaço no orçamento para deixar o Bolsa Família, então, fora do teto de gastos. O debate da edição de uma medida provisória com abertura de um crédito extraordinário voltou a ganhar tração a partir dos entraves para fazer a PEC avançar no Legislativo. As conversas, segundo os relatos feitos à CNN, têm envolvido ministros do STF e do TCU. Na sua avaliação, o Congresso deve seguir avaliando as alternativas para a PEC ou então focar no texto apresentado pelo relator, deputado? Olha, eu acho que o Congresso Nacional não deve aprovar a PEC e deve seguir o caminho de, dentro do teto de gastos e dentro da regra de ouro, fornecer os R$600 para os mais pobres. E o caminho... Regra de ouro? Eu pensei que a regra de ouro era uma coisa cristã aqui em categoria. De repente, você cristianizou o teto de gastos? O Boulos até teve um determinado momento que fez uma piada, tratando isso em termos religiosos, e de fato é. Que maluquice é essa de chamar o teto de gastos de regra de ouro? É muito técnico, é muito profundo, não é raso, não é superficial, não é uma solução fácil para um problema complexo. Pelo contrário, eu estou dando aqui a solução, estou dando aqui os números, os lugares onde isso pode ser cortado. Inclusive já há projetos de lei, já há proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional que podem fazer esses cortes de todos os números que eu coloquei aqui. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gastos, assim como não há outro país que coloque tantas regras trabalhistas, tributárias. A nossa Constituição... Kim, aí agora ele começa o ataque dele à Constituição. Não há outro país que coloque tantas leis trabalhistas.
Kim, você sabia que a Alemanha existe uma lei na Alemanha, que obriga todas as empresas grandes a terem no conselho diretor da empresa representação da classe trabalhadora, dando à classe trabalhadora e dando aos trabalhadores um direito muito maior do que qualquer lei que exista no Brasil em termos de lei trabalhista? A Constituição alemã garante uma autonomia e uma força aos sindicatos dos trabalhadores na Alemanha que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Para pegar a maior economia, mais poderosa economia da Europa, a Alemanha. A Alemanha tem leis trabalhistas como essa em relação à governança das grandes empresas que dão aos trabalhadores muito mais poder do que existe no Brasil, Kim. Viu? Muito mais poder. Mas vamos seguir ouvindo. Deputado Guilherme Boulos, é uma Constituição que nós chamamos no direito de Constituição prolixa. Ela trata de muito mais assuntos do que as constituições de países desenvolvidos. Precisava dizer que nós chamamos no direito de Constituição prolixa? Enfim, vamos seguir. Justamente por isso a gente tem a aberração, por exemplo, de tratar agora de uma PEC de transição. A Constituição, na verdade, ela existe para trazer princípios, para trazer coisas que duram por 100, por 200 anos. E não. Sabe o que durou bastante tempo na Constituição americana, que é a inspiração do Kim para esse negócio de princípios? Né? A escravidão. Estava lá previsto na Constituição e precisou de uma emenda. E a emenda só foi aprovada com muita luta. Teve uma guerra lá nos Estados Unidos para isso. Né? E, o Kim, princípios durarem 100, 200 anos, muita coisa evolui, se desenvolve. E as constituições mudam muito. Quando não mudam no texto original da Constituição, mudam através de emendas constitucionais. Né? É assim que acontece nos Estados Unidos. Toda hora tem uma discussão sobre uma nova emenda constitucional. Né? Enfim, aqui temos as PECs, proposta de emenda constitucional. Fala como se não, ele realmente quebra o paradigma, né? O Kim, o estereótipo, né? Do asiático inteligente, um estereótipo positivo, e ele destrói esse estereótipo. Mas vamos continuar ouvindo. Não é essa a tradição que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem uma tradição em todos os governos de mudar a nossa Constituição justamente porque ela trata sobre assuntos demais. Então, é uma peculiaridade do Brasil ter tantos assuntos constitucionais, ter tantos assuntos tratados na Constituição, até a existência de um colégio federal, né? Coisa que nenhuma outra Constituição do mundo você vê. Então, é uma peculiaridade brasileira da. Não, Kim. Não é uma peculiaridade brasileira, não, porque de outras formas os outros países também têm emendas, inclusive modificando em relação à união civil, por exemplo, que aconteceu no Canadá, que aconteceu nos Estados Unidos e muitos outros países. E essa evolução, digamos assim, constitucional, ela se dá pelo parlamento ou se dá pela Suprema Corte. Isso em vários países do mundo. Então não é uma peculiaridade brasileira, não, mas vamos seguir. Constituição e não o teto de gastos em si, porque teto infraconstitucional você tem em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo, e foi o que eu citei aqui logo no início da minha fala. Portanto, eu queria entender, né, o que o deputado Guilherme Boulos quer dizer quando ele diz que devemos ter uma regra fiscal. Qual é essa regra fiscal? Qual que é esse equilíbrio fiscal? Qual que é esse ajuste que o governo propõe? Porque eu concordo em você desonerar o consumo para tributar lucros e dividendos, por exemplo, e pode contar com o meu voto a favor disso, porque eu acho que, sim, hoje os tributos pesam, são mais pesados no consumo do que sobre os lucros e dividendos que se... Você acha? Isso daí é um fato, viu, Kim? E vamos cobrar você se você votar contra a reforma tributária. Com certeza você vai ter uma desculpa de que ela aumenta a carga tributária, que ela não... E vai ser, claro, né, para defender os interesses de que a gente sabe de quem é, não é? Que você agora tentou se maquiar como se defendesse os interesses dos mais pobres. Se alguém vai cair nessa sua lorota, aí eu já não sei. Vamos só terminar esse trecho e terminar o vídeo. Hoje você tem uma tributação equilibrada. Agora, o governo petista teve mais de 13 anos para fazer isso e nunca fez. Preferiu manter a tributação em cima dos mais pobres. Teve 13 anos para fazer isso e nunca fez. Não depende também do Congresso, não, Kim. O PT colocou para votação
a reforma tributária mais de uma vez, mas o Congresso não quis aprovar. O máximo, a única crítica que eu acho que pode ser feita ao Lula nessa circunstância seria quando ele estava no auge da popularidade, ele deveria ter mobilizado a população para isso. É o máximo de crítica. Não se pode responsabilizar o PT como um todo, não se pode responsabilizar a gestão como um todo, porque quando o Lula não estava com a aprovação tão alta, ele não teria condições, e mesmo com a aprovação mais alta, quando tentou aprovar, não conseguiu. Não conseguiu porque o Congresso brasileiro serve muito mais aos interesses das grandes corporações empresariais. E agora, por uma questão de necessidade, ele falou qual é a regra fiscal, olha, tem que se aprovar uma reforma tributária agora para ter estabilidade no Brasil, ter espaço fiscal no orçamento de 2024 para termos investimentos. Então agora a necessidade impõe uma reforma tributária progressiva, que eu espero que passe, e se o Kim votar contra, a gente vai lembrar desse vídeo daqui. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.